O Banco Central do Brasil e o golpe na economia, por Lígia Deislandes, publicado em 22 de fevereiro de 2017. Há algum tempo que penso em escrever sobre esse assunto. Uma fonte que trabalha há anos no exterior tem me passado explicações sobre a crise e o golpe no Brasil que até então não vi ninguém revelar e explorar. Essa fonte foi categórica em dizer que a crise econômica foi uma crise provocada pelo Banco Central do Brasil com o intuito de derrubar a esquerda e privatizar o país. Nem a presidenta Dilma Rousseff percebeu, e nem o restante da esquerda se deu conta dos arranjos que foram feitos entre esses representantes da política e da economia. O desmonte da economia foi traçado com requintes de traição através da união entre grandes corporações, banqueiros, políticos corruptos, parte do judiciário e a mídia, que de forma minuciosa planejaram o golpismo contra a presidenta Dilma, mas principalmente contra o povo e contra o país. O papel dos bancos centrais do mundo é defender os interesses dos países pelo qual são responsáveis. O principal instrumento para isto é a política de juros. Elevar os juros significa tornar o capital mais caro, ou seja, enxugar o mercado. Baixar os juros significa tornar o capital mais barato, ou seja, irrigar a economia. Aos bancos centrais é fundamental que não exerçam papel político na economia e que possam exercer um papel meramente relacionado à saúde financeira do país. Isso é o que se espera de qualquer banco central. Analisando os juros nos bancos centrais do mundo, vê-se explicitamente que a política de juros do Banco Central do Brasil é diametralmente oposta à grande maioria dos bancos centrais. Assim sendo, o que faz o nosso Banco Central? Vamos partir do momento em que o Banco Central do Brasil estava com os juros fixados a 7%, ou seja, antes da forte desvalorização cambial ocorrida e provocada por um aspecto político, a não aceitação do resultado das eleições presidenciais ocorridas em 2014. O ataque político orquestrado pelo PSDB através de seu candidato derrotado, Aécio Neves, provocou uma insegurança política no país. O resultado natural foi a forte desvalorização cambial, consequência de uma realização de lucro por parte dos investidores estrangeiros e seus parceiros brasileiros que tinham dinheiro no exterior e objetivavam um lucro em moeda estrangeira, no caso o dólar americano. O Banco Central do Brasil interpretou de forma errônea, acredito que de forma proposital, o ajuste de preços ocorridos como uma inflação de demanda que nunca existiu. O que é uma inflação de demanda? É uma inflação provocada por um excesso de compradores e falta de produtos no mercado. Na verdade, nunca houve falta de produto no mercado. Pelo contrário, as vendas caíram em virtude do aumento irresponsável e lesa-pátria dos juros pelo Banco Central do Brasil. Ao invés de baixar os juros como qualquer banco central do mundo teria feito, o nosso Banco Central aumentou os juros. Sendo assim, o principal causador da recessão no Brasil foi o Banco Central do Brasil, que favoreceu e viabilizou o golpe em curso. O trabalhador do Brasil que teve parte do seu consumo financiado através do cartão de crédito sofreu uma violenta redução do seu poder aquisitivo. Se o trabalhador sofre esta violenta queda do seu poder de compra, é natural que ele passe a comprar menos, ou seja, a consequência natural é a queda da arrecadação de impostos. O empresário produtivo, além de ter os seus custos aumentados, teve que subir o preço dos seus produtos devido ao aumento do custo financeiro e ao mesmo tempo foi afetado nas suas vendas, vendendo menos, e isso fez com que também menos impostos fossem recolhidos por eles. Os estados, além do aumento do custo financeiro de suas dívidas junto à União, foram confrontados também pela queda de recolhimento dos impostos, o que ocasionou uma queda na arrecadação e um aumento de custos. O Estado brasileiro, como elo final desta corrente, sofreu aumento de custo da dívida interna, principalmente nos títulos de renda fixa pós-fixados e os títulos públicos atrelados à Selic, e queda de arrecadação em consequência de tudo o que foi exposto. Todas as questões expostas têm como única causa a elevação equivocada e irresponsável de juros pelo Banco Central do Brasil. Todos perderam. E alguns ganharam. A transferência de capital e de juros pode ser analisada de uma forma muito simples. Ela foi para os bancos através da política agressiva de juros no cartão de crédito e no cheque especial. O capital e os juros foram para os detentores da dívida pública brasileira de renda fixa títulos pós-fixados e títulos atrelados à Selic, todos nas mãos das elites brasileiras e das elites internacionais. Um jogo de cartas marcadas. Em qualquer outro país haveria uma investigação séria a respeito. Com a instabilidade política, a forte desvalorização do câmbio derrubou a Bovespa. E o que o Banco Central fez? Elevou os juros.
A elevação de juros, ao invés de dar suporte à Bovespa como deveria ser, defendendo assim o patrimônio nacional, a derrubou mais ainda. Os estrangeiros e seus sócios brasileiros ricos em dólar aproveitaram o real a R$ 4,30 e os juros a 14% para se posicionarem em reais e aguardar a grande quebra de empresas no mercado interno que estava ocorrendo. Quem comprou o real a R$ 4,30 e comprou a Bovespa no fundo do poço já ganhou pelo menos 30% em dólares. O Brasil dispunha de uma moeda própria antes do golpe de 1964, chamada Cruzeiro. Dispunha de câmbio flutuante e praticava juros condizentes com a realidade da época. Com o golpe militar em 1964, o país foi dolarizado através de um artifício único no mundo que passou a existir no Brasil: a correção monetária. Tratava-se de um artifício contábil onde se corrigia o ativo e o passivo com a inflação do mês anterior. Com isso fixou-se a desvalorização cambial e dessa forma se dolarizou o país. Simplificando, uma das medidas do Plano Real em 1994 foi simplesmente eliminar a correção monetária e assumir a dolarização, um real igual a um dólar. O Plano Real, a partir de 1999, restituiu a moeda ao país, com câmbio flutuante. Portanto, não é necessário elevar os juros com a desculpa de atrair capital. A Selic deveria servir meramente para manter o mercado interno girando, o que claramente não foi feito com a política de elevar os juros de 7% para 14%. Em suma, quem ajudou de forma contundente os golpistas a tomarem o poder através da crise foi a direção do Banco Central do Brasil. Sua diretoria colaborou com a elite brasileira e internacional para poder tornar o Brasil inviável e vender todas as suas riquezas. Essa mesma elite rentista que colaborou com os políticos corruptos e com o judiciário golpista para que seus ganhos se multiplicassem e não fossem mexidos. Não podemos esquecer que o Brasil tem ao redor de 450 bilhões de dólares não declarados no exterior. Esta massa de dinheiro se comporta como um investidor estrangeiro, ganha quando o Brasil perde, pois realiza lucros em dólares e não em reais. Foi golpe. E um golpe muito bem arquitetado.